a mais um Café com Leni, conversa com mulheres luverdenses. Enquanto as pessoas vão chegando, vão entrando, eu vou ler uma mensagem para nós iniciarmos o nosso Café com Leni, conversa com mulheres luverdenses. Mensagem do dia. Estamos todos na fila. A cada minuto, alguém deixa esse mundo para trás. Não sabemos quantas pessoas estão na nossa frente. Não dá para voltar para o fim da fila. Não dá para sair da fila, nem evitar essa fila. Então, enquanto esperamos a nossa vez, faça valer a pena cada momento vivido aqui na Terra. Tenha um propósito, motive pessoas, elogie mais, critique menos. Façam ninguém se sentir alguém do seu lado. Faça alguém sorrir, faça a diferença, faça amor, faça as pazes. Faça com que as pessoas se sintam amadas. Tenha tempo para você. Faça pequenos momentos serem grandes. Faça tudo o que tiver que fazer e vá além. Viva novas experiências, prove novos sabores. Não tenha arrependimentos por ter tentado além do que devia, por ter valorizado alguém mais do que deveria, por ter feito mais ou menos do que podia. Tudo está no lugar certo. Tudo está no lugar certo. As coisas só acontecem quando tem que acontecer. Releve, não guarde mágoas. Guarde apenas os aprendizados. Liberte o rancor, transborde amor, doe amor. Ame, mesmo quem não merece. Ame, sem querer receber nada em troca. Ame pelo simples fato de você vibrar amor e ser amor. Mas sempre ame a si mesmo antes de qualquer coisa. Esteja preparado para partir a qualquer momento. Você não sabe o seu lugar na fila. Então, se prepare para deixar aqui apenas boas lembranças. Suas mãos vão embora vazias. Não dá para levar malas nem bens. Prepare-se diariamente para levar consigo somente aquilo que tens guardado no coração. Então essa é a mensagem de hoje. Eu já havia falado em outras vezes também que um dos meus propósitos, dos grandes propósitos, é esse. Com que roupa eu vou? Então é uma analogia que a gente pode fazer. Nós nos preocupamos com que roupa vamos às festas, com que roupa vamos trabalhar, com que roupa eu venho aqui na live, mas a principal vestimenta que nós temos que nos preocupar é com que roupa eu vou para a viagem eterna. E a gente sabe que aquela roupa não é como o nosso corpo, não é físico. Então, a roupa que a gente leva é o nosso caráter, são as nossas ações, é o que a gente fez de bem aqui. Então, essa é a mensagem para hoje. Quem está entrando, muito obrigada. Boa noite, Leandro, obrigada. Teio Good. Pessoal, quem tem o Instagram com apelido ou com nome de empresa, escreve o nome embaixo, que daí fica mais fácil para a gente citar o nome de vocês aqui e agradecer as presenças de vocês. A nossa convidada de hoje, Café com Leni, conversa com mulheres luverdenses, é a Maria Cristina Rodrigues Fernandes. Eu vi que ela já entrou, mas antes de chamar a Maria Cristina para o nosso bate-papo de hoje, eu quero fazer algumas observações e considerações. Então, novamente informar que esse programa Café com Leni, conversa com mulheres luverdenses, a série Conversa com Mulheres Luverdenses, ele iniciou Conversa com a LL e na próxima série serão outros convidados. Esses bate-papos, esses cafés, eles acontecem sempre às segundas e às quintas-feiras, às 19h30 de Mato Grosso, que é às 20h30 de Brasília. Nós iniciamos essa série Mulheres Luverdenses no dia 5 de junho, 5 de julho, com a presidente do Clube do Livro de Lucas do Rio Verde. Já entrevistamos Ana Freire, Eliane Benetti, já entrevistamos também Annelise Duarte, e hoje
Segunda-feira, quem estará conosco é Maria Cristina Fernandes, que também é professora e escritora. E na próxima quinta-feira já fica o convite, nesse mesmo horário, quinta-feira, Mulheres Luverdenses, serão duas mulheres, as duas vereadoras eleitas para esse mandato essa gestão. Então, as duas vereadoras eleitas para o município de Lucas do Rio Verde, Deiva Folete e Sandra Barzotto, estarão conversando conosco sobre mulheres no legislativo, mulheres na política, mulheres fazendo história em todas as áreas e setores sociais e conquistando seus espaços. Então, fica o convite. Eu sou Lene Chiarello Ziliotto e vocês me encontram nas redes sociais, eu assino as minhas obras como Lene Ziliotto, apenas. Lene Ziliotto com um T só, então é onde vocês me encontram nas redes sociais e eu assino as minhas obras. Obrigada, Mayra, Maia, Marco, obrigada, boa noite. A Bárbara Nascimento, boa noite. Obrigada pela presença de vocês. Eu sou bióloga, escritora, poeta, organizo obras de outros autores também, faço curadoria para projetos de audiovisual e para exposições e eventos na área da cultura e da literatura. Eu atuei na área da educação durante 38 anos e agora estou me dedicando especialmente à minha arte de escrever, de ser escritora. Eu sou gaúcha e morando em Mato Grosso desde 2011 e recebi o título de cidadã matogrossense em 2018 da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, pelo meu trabalho de divulgação da cultura, da leitura e da literatura. Então, quando a gente diz eu sou gaúcha de nascimento e matogrossense de coração, não, eu sou gaúcha de nascimento e gaúcha e matogrossense de coração, porque a gente não deixa de amar a terra onde a gente nasceu. Então, essas são as minhas duas referências. Eu faço parte de várias associações, academias de letras, de belas artes e federações e agremiações literárias. Então, eu vou fazendo referência a essas agremiações conforme os meus colegas forem entrando aqui na live. Se eles chegarem, eu vou falando delas. E sempre uma por live eu faço um destaque, por exemplo, os prêmios e medalhas e as agremiações. Hoje eu escolhi informar a todos os meus leitores e os que estão aqui a convite da nossa convidada, eu escolhi falar dessa medalha que eu recebi, que é da Academia de Belas Artes do Rio Grande do Sul. Então, a Academia de Belas Artes, com essa medalha e o título, eu faço parte dessa academia, tomei posse em março desse ano, ocupando a cadeira 42, na verdade eu fundei a cadeira 42, eu sou membro fundadora da Academia de Belas Artes do Rio Grande do Sul, como patrono Paixão Cortes, que é o folclorista gaúcho, né, que criou os primeiros movimentos tradicionalistas, os primeiros CTGs e o MTG no Rio Grande do Sul. E a Estátua da Liberdade, na entrada da cidade próxima ao aeroporto, ela é inspirada na imagem do folclorista Paixão Cortes, que é meu patrono na Academia de Belas Artes do Rio Grande do Sul. Através da Literarte, cuja presidente é Isabelle Valadares, que está organizando um projeto magnífico, e também eu fui aprovada para a Galeria dos Imortais em uma parede de azulejos na Casa do Poeta no Rio de Janeiro, pela Literarte da Isabelle Valadares. Foi através dela que eu cheguei, fui indicada e fui aprovada para a Academia de Belas Artes do Rio Grande do Sul. E a nossa presidente é a Bernadette Seidles, que organizou uma linda antologia, a primeira antologia dos fundadores da Academia de Belas Artes do Rio Grande do Sul. Essa antologia será lançada ainda neste ano. Então, essa é a minha referência. E sobre as minhas obras como escritora, eu tenho 19 livros publicados e mais de 40 participações em outras coletâneas, junto com outros escritores nacionais e internacionais, enfim. E a cada live eu escolho apresentar um dos meus livros. Hoje eu quero apresentar esse livro, Eu Não Aceito Ser Mais ou Menos.
É um livro que foi lançado ano passado em 2020, em Sinop, e o tema dele é empreendedorismo, motivação. É um livro que relata o relato de vida de um empresário que partiu digamos assim, do nada não, porque tinha família, tinha amor, tinha vontade, tinha superação, mas assim, da pobreza para ser um grande empresário hoje em Sinop. Então esse livro aqui é super indicado, vocês encontram, como todos os outros meus livros, na Amazon, digitando Lene Zilioto, ou no meu site www.lenezilioto.com.br, ou através do Linktree que vocês encontram aqui no meu Instagram. Só clicar e cada livro ali tem um site direto, tem o link direto para vocês adquirirem os livros. Então essa é a minha divulgação do meu trabalho hoje. E vamos para o nosso Café com Leni, que é um programa que iniciou em 2019, presencial. Nós sentávamos nos cafés para conversar sobre leitura e literatura. Fiz vários cafés em várias cidades da região, e com a pandemia esse programa veio para a internet, veio para as lives. Então em 2020 veio para as lives, e agora esse ano nós iniciamos um projeto de séries. Iniciamos com a série Café com Leni Conversa com a Academia Luverdense de Letras. Se vocês entrarem no meu IGTV, vocês vão encontrar essa série para conhecer os escritores luverdenses que compõem a Academia Luverdense de Letras. Há outros escritores aqui em Lucas do Rio Verde, mas alguns já fazem parte da Academia Luverdense de Letras, e para vocês saberem quem são, estão nas lives anteriores a essa no meu IGTV. Esta série é Café com Leni Conversa com Mulheres Luverdenses, por isso que nós temos as vereadoras, nós tivemos a secretária de Educação, nós teremos a participação das mulheres no Rotary. Na próxima semana estarão aqui as que assumiram a presidência dos clubes de Rotary também para relatar essa experiência. Então, essa série é com mulheres luverdenses. E hoje vamos conversar com uma escritora e professora, Maria Cristina. Já vou chamá-la para nós conhecermos quem é a mulher luverdense Maria Cristina. Só antes eu quero agradecer novamente quem entrou. Duto, muito obrigado por estar aqui. Acompanhe sempre minhas lives, eu estou trazendo as mulheres luverdenses, bem interessante o papo delas. Essa escritora de hoje é interessante. Semana que vem teremos as mulheres que assumiram a presidência em clubes de Rotary. O Duto, ele é um cineasta, já fez várias séries importantes para a Globo, né? Participou de vários trabalhos magníficos, e eu o conheci através do meu irmão, e nós fizemos um trabalho junto num congresso internacional online ano passado em Sinop. Obrigada, Duto, pela sua presença. Manda mensagem ali no WhatsApp para dizer como vocês estão, como você está, e vamos trocando figurinhas. Bárbara, obrigado, já agradeci. Flávia Prevedelo, obrigada, Flávia, querida. Flávia Prevedelo. Joel, muito obrigada. E entrou aqui também, conforme eu disse, que eu ia indicando os coletivos e as academias e as agremiações literárias que eu faço parte. Entrou a Renata Clark Gray, é uma brasileira que mora no Caribe, mora num barco. Eu já disse para Renata que pode me esperar, que eu vou passar um tempo com você lá no barco, porque é uma inspiração, eu acredito, e ela é escritora também, ela tem livros de poemas publicados, e nós fazemos parte, Renata e eu, de 3 agremiações, eu acredito, se eu não me engano são 3 agremiações, que é Escritores Contemporâneos, da editora Ações Literárias em Sinop. Nós fazemos parte do coletivo Mulheres Artistas, fundado por Angeli Rose, e nesse coletivo Mulheres Artistas, a Renata, ela encabeçou um projeto muito bacana, Mulheres Artistas Conversam, da qual eu já fiz parte, e fazemos parte também da FEBACLA, Federação Internacional dos Acadêmicos de Ciências, Letras e Artes, cujo presidente é Alexandre, o Dom Alexandre. Obrigada pela sua presença, Renata, como sempre. Tião Silva, obrigada. Marli Stefenon, muito obrigada, Marli. Marli Stefenon
É uma conterrânea minha, inclusive da comunidade onde eu nasci, lá em Serafina Corrêa, e deve estar um frio danado por ali, né, Marli? Se esfriou aqui em Mato Grosso, imagina lá no Rio Grande do Sul como está. Então vamos lá conversar agora com Maria Cristina para nós conhecermos a história dessa mulher luverdense. Maria Cristina Fernandes, vou chamar você. Aceite e a gente começa o bate-papo. Recebeu o convite, Maria Cristina? Olá, querida, tudo bem? Tudo bem, Leni? Bacana. Eu agora, enquanto eu vindo aqui para minha salinha e começar a live, eu fui lembrando de você, do seu perfil, e eu disse, uma coisa que eu vou dizer para Maria Cristina, me dá um pouco dessa calma. Nossa, você é uma pessoa tão tranquila, tão calma, que quem me conhece, essa menina que entrou lá do Rio Grande do Sul, minha conterrânea, sabe. Eu sou uma pessoa bem elétrica, bem agitada, e a sua calma me inspira, sabe? Tudo bem com você? Eu estou bem, estou muito grata por ter a oportunidade de participar dessa conversa contigo. Gratidão a todo mundo que está nos assistindo também nesse momento, né? E vamos conversar um pouquinho, vamos bater um papo legal. Tem uns nomes que são meus, né, que eu conheço e que daí eu vou comentando, mas tem nomes que eu não conheço que devem ser os seus convidados, né? Tião Silveira, Índio Nara, Lucas do Rio Verde. A Marli está dizendo que lá está frio. Médico residente entrou. Esse médico residente é seu convidado? É um ex-aluno do Colégio 2000. Escreve o seu nome ali, querido médico residente. Escreve seu nome que a gente vai falar seu nome. Canecaria. Matheus Tolari, não é isso? Matheus Tolari. Isso, tranquilo. Aí, se você quiser fazer os comentários dos seus convidados, esse Emet Tolani, quem é? Eu não estou vendo aqui. Vilmar Brandão. São amigos, acho que do Face, né? Alexandra, Marli Stefenão, verdade. Uma pessoa maravilhosa. Obrigada, Marli, querida. Emetolari, enfim. Obrigada a todos que estão aqui. Eu sempre digo, quando a gente começa as lives, depois no meio eu repito, por exemplo, quem tem no seu Instagram, que é o nome da empresa, que é abreviado, que tem outro nome, o Emetolani, ele entendeu o que eu ia dizer. Escreva o nome embaixo, que para nós facilita. É o Matheus Tolari. Isso, tá? Um ex-aluno nosso. O Alexandre é de Petrolina. Muito bem, obrigada. Flávia Prevedelo, obrigada. Então, vamos lá. Quem é Maria Cristina Rodrigues Fernandes? Maria Cristina, escritora e educadora, gestora de educação também, professora de história, foi coordenadora de ensino e diretora pedagógica do Colégio 2000 em Lucas do Rio Verde, atualmente está na administração do Colégio 2000 e atua na pesquisa de forma independente. Tem experiência na área de história, atua principalmente nos temas memória, comida e tradição, história da alimentação, patrimônio material e imaterial, formação, graduação em história e em pedagogia e mestrado em história. Maria Cristina tem um livro publicado que é As Aventuras do Gosto, que está na sua 3ª edição. E que eu vou pedir licença para vocês daqui um pouquinho para ir buscar, porque eu esqueci de trazê-lo. Eu ganhei esse seu livro, ele é muito lindo. Você tem ele aí para mostrar? Então, 2 esquecidas. Eu também esqueci de pegar um exemplar ali. Mas eu vou deixar vocês com a Cristina falando e eu vou buscar o seu livro, porque ele é lindo. E eu acabei esquecendo de trazer ele aqui. Então, esse é o seu livro, inclusive a gente vai falar sobre ele. Então, a gente vai começar agora com o eixo pessoal, né? Além disso que eu falei, de que você faz, que você é professora, coordenadora, você está no Colégio 2000, a sua graduação, o seu livro, mais um pouco sobre você, da sua vida pessoal, o que você queira dizer, se você quer também dizer, né? Se é casada, se é solteira, se tem filhos, se é natural de Lucas do Rio Verde, alguma coisa de você. Muito bem. Bom, eu sou natural de uma cidade do interior do Paraná, do estado do Paraná, chamada Francisco Beltrão. Lá eu nasci, me criei, nunca saí de lá até os meus 24 anos.
Então, quando eu fiz 24 anos, terminei a faculdade de História. Foi um caminho bem difícil. Eu venho de uma família muito pobre, né? Porque humildade é outra coisa, pobreza é diferente. Então, Sim. assim, de muita pobreza, né? A gente, assim, eu fui uma das primeiras da minha família a ter curso superior. Então, assim, eu trabalhava, fiz um segundo grau técnico, porque a gente se formava para trabalhar, com 15 anos a gente tinha que sair trabalhar para ajudar nas despesas de casa. Não era diferente disso, da realidade de muitos da minha geração. Então, quando eu consegui, eu entrei para a faculdade de História. Era uma faculdade que eu gostava, eu queria ser professora, porém também era a faculdade que eu conseguia buscar a pagar, né? Ela, assim, outra que eu quisesse, eu não teria condições financeiras para pagar. Então eu me formei e trabalhei em escolinhas, escolas assim, pequenas, escolas de bairro, escolas que ninguém queria trabalhar porque eram de risco, sabe? A gente estava dando aula e passava aquela rotã, passava os policiais todos armados, aqueles cachorros imensos, davam medo na gente, né? Mas enfim, foi aonde eu consegui um pouquinho de experiência na área e assim eu comecei com muita dificuldade a falar assim, eu vou embora, sabe? Eu falei, eu vou embora, eu vou juntar dinheiro e vou embora. Então, eu não tinha condições, eu não tinha quem pudesse me apoiar para eu poder ir embora. Então a gente ouvia na televisão, lia na revista Veja, e eu não tinha condições de comprar um livro, né? Não tinha, isso eu não tinha mesmo. Revista, como que eu lia? Porque eu era um piolho da biblioteca da faculdade, era lá que eu via as coisas. Computador era um bicho, a gente não sabia nem mexer, eu tinha medo até de chegar perto. Então, eu comecei a ver essas reportagens sobre Lucas do Rio Verde, e eu falei, olha, eu vou para um lugar desse. Todo mundo ficou doido comigo. Imagina, uma moça de 24, eu fiz 25 anos aqui em Lucas. Né? E eu vim sozinha, sabe? Fiquei 6 meses trabalhando como professora. O que você leu de interessante na notícia que te motivou a vir para cá? Uma terra de oportunidades. Que Lucas era uma terra de oportunidades. Era o que dizia a notícia. Então, assim, por exemplo, se você tem vontade de crescer e de trabalhar, Lucas é o local, sabe? Então, o que aconteceu? Eu fiquei trabalhando 6 meses juntando dinheiro, mas era troquinho, gente, não era dinheiro. Eu ganhava R$10 por tarde trabalhada na escola. Aí, para poder, eu via que eu não ia conseguir. Então, eu fui trabalhar de doméstica. Então, o dia que eu não tinha aula na escola para substituir professora, eu ia limpar a casa dos outros, sabe? Aí eu ganhava um pouquinho a mais. Como doméstica, como faxineira, para juntar o dinheiro para chegar em Lucas. Fiquei 6 meses fazendo isso, determinação total. Quando eu cheguei em Lucas, a realidade foi dura, muito dura, né? Imagina. O meu dinheiro não deu para nada, né? O dinheiro que eu juntei lá, que eu achei que era uma grande coisa, cheguei aqui, não deu para nada. E eu rodei essa cidade atrás de emprego. E assim eu não fui recebida nas escolas, né? Eu fui recebida assim no corredor, ou diziam em outra escola assim, está completa as vagas, né? Nossa! Sim, eu andava de chinelinho, né? A pé nesse sol aqui de Lucas, foi um momento bem difícil da minha vida. Que ano, até que que eu ano parei, era? Você tinha 25 anos, mas era que ano? 2005, eu sou de 1980. 2005. Isso. Aí, assim, até que me indicaram o Colégio 2000. E eu fui no Colégio 2000 e o Colégio 2000 me recebeu excepcionalmente bem. Foi o primeiro lugar que eu fui tratada, que eu me senti gente, sabe? Então, assim, eu acho que é por isso e por outras coisas que eu tenho tanto amor por essa escola, né? Então, assim, eu fui tratada com muito respeito, né? E passei, claro, por um teste seletivo, estavam precisando de uma professora de história para o ensino médio. Aí eu também, só que eu era bem pouquinhas aulas, bem pouquinha mesmo, 6 aulas eu tinha. Eu vou voltar um pouquinho por aquilo que você disse, eu fui bem recebida no Colégio 2000. Você foi bem recebida pela gestão que te contratou, pela equipe ou por todos? Por todos. Eu cheguei na secretaria, a secretária pedagógica me recebeu, viu que eu estava cansada, com sede, amaroa, nunca vou esquecer, correu pegar um copo d'água para mim,
Tinha outra que trabalhava na Secretaria É Financeira. difícil as pessoas fazerem isso, né? E aí o diretor pedagógico me atendeu e assim, não me deu esperanças assim também, porque eu recém-formada, não tinha nenhuma Sim. pós-graduação, né? Então, e aí eu peguei mais aulas no Colégio Dom Bosco. Eu comecei a trabalhar, trabalhei 6 meses lá. Só que o governo estadual não pagava professor. A gente ficou 6 meses sem receber. Imagina, eu não tenho vergonha de Sozinha. passei fome, passei muita fome aqui. Eu lembro de eu desmaiar em sala de aula e pedir bala para aluno, sabe? Para dizer assim que eu dizia assim, ai, tô com vontade de comer um docinho. No outro dia eu dizia que eu tô com gosto ruim na boca, sabe? Porque era para disfarçar a fome, né? Então assim, não tenho vergonha nenhuma de falar isso. Então, assim, foram momentos muito difíceis. E não adiantava ligar para minha família, ninguém tinha dinheiro para me mandar. Nem dinheiro sequer para me mandar para eu voltar embora. Sabe? Foi a minha realidade aqui. Passou alguns meses, as coisas começaram a mudar de situação, né? Eu morava numa república, né? Então, assim, dormia no chão, né? Eram coisas bem, ainda dando graças a Deus que eu tinha um colchão emprestado, que era, o apelido do colchão era Incrível Hulk, porque era um verde velho, né? Detonado de tudo. Mas, assim, a vida sempre nos traz pessoas boas e tudo, e ali na escola 2000 eu sempre fui cercada de muita atenção, de muita gente, assim, sempre querendo ajudar. Mas eu não contava essa minha situação, não, tá? Para ninguém, não contava, não. Isso eu guardava para mim, né? Então, assim, foi passando o tempo, aí logo, assim, depois do primeiro semestre, eu mostrei serviço, mostrei a questão do meu trabalho, e eles me deram mais aulas na 2000. Então, eu saí da Dom Bosco e fiquei só naquela outra escola. Aí comecei a trabalhar, não foi fácil, não é fácil um professor chegar de fora com sotaque diferente, apesar que aqui é um local que tem muito sulista, mas assim, uma mulher sozinha, uma moça solteira, num lugar desse, não foi brincadeira, não foi mesmo, né? Mas eu superei, fui me dedicando, fui crescendo e eu trabalhei 8 anos como professora no Colégio 2000. Então, ali eu assumi as disciplinas de artes, filosofia, sociologia, história do Fundamental 2, história do médio, até que eu fiquei só com a história, sabe? Entreguei as outras e fui indo. Porém, eu queria estudar mais, né? Eu queria estudar mais, eu não tinha como. E aí que eu fui para o mestrado. Passei num teste seletivo da Universidade Federal do Paraná. E aí, nesse período, eu já estava casada, tinha minha filha era pequena, estava, aliás, com alguns problemas de saúde, a gente não conseguia descobrir, mas eu fui levando tanto a questão da doença dela, como a questão do mestrado. Também foi um momento bem difícil, porém de muito aprendizado. Eu falo assim que o mestrado ele me deu um salto de conhecimento muito grande, uma evolução muito grande. E segui. Nesse período foi que eu escrevi a dissertação de mestrado, que virou livro, As Aventuras do Gosto. Então, As Aventuras do Gosto, então, a dissertação do mestrado. é a minha dissertação de mestrado. Então, assim, quando os professores lá da UFPR escutaram eu falar, né, fazer a arguição do projeto, eles diziam, isso é história de filme, né, isso é história de filme, é história muito bonita, né, quem sabe um dia vire filme. O dia que eu comecei a ler esse teu livro, Maria Cristina, eu tinha outros compromissos, como sempre, estou sempre cheia de compromissos, mas é um livro que eu não conseguia parar de ler. Eu sei que eu comecei a lê-lo no fim de semana e até a segunda-feira eu tive que terminar de ler, porque aquilo eu queria saber o desenrolar daquilo. Muito bom o livro. Que ótimo. E aí, depois de terminar, então, o mestrado, eu retornei para Lucas, porque eu fiquei 1 ano e pouco fora, né, para fazer o mestrado. Eu retornei e reassumi as minhas aulas na 2000, mas logo eu assumi uma coordenação pedagógica de mais ou menos uns 6 a 8 meses que eu fiquei ali. A Janice era a coordenadora na época, e ela saiu, se ausentou por conta da questão política, e aí ganharam a prefeitura, então ela foi trabalhar na prefeitura. Então ela saiu e eu acabei assumindo a coordenação naquele restante de ano. Mas no outro ano, em 2013, então, me ofereceram a direção pedagógica do Colégio 2000, que eu fiquei até 2015. Admiro muito diretores de escola.
Tiro o chapéu para diretores de escola. Não é um cargo fácil. Não quero nunca mais na minha vida. Sabe? Assumi, tive a minha experiência e me bastou. Me bastou. É muito fácil falar, né? Estar lá na posição de diretor de uma escola é muito difícil. Então eu fiquei, e aí em 2017, 2015, me desculpe, eu pedi demissão, eu pedi afastamento. Aí é uma cooperativa de professores, eu pedi afastamento da cooperativa de professores, me mantive afastada por um tempo, porque eu comecei a escrever um livro sobre as mulheres de Lucas do Rio Verde. E ao começar a escrever este livro, eu percebi que eu não daria conta de ser diretora da instituição e escrever. Então, eu tinha algumas economias já nessa época, eu falei assim, eu consigo sobreviver por um tempo, sem trabalhar, e eu me afastei. Porque a gente, quando está à frente de uma equipe, você é uma liderança, você tem que estar de corpo e alma nessa equipe. E eu não iria conseguir nem estar num lado e nem no outro. Então, eu pedi afastamento da cooperativa, né? Fiz um documento por escrito, todo de forma formal, e me afastei. Acabei retornando somente em 2018 para a cooperativa. Fiquei um bom tempo afastada, fazendo essa pesquisa aqui em Lucas. Enfim, tentei o doutorado, mas passei em todas as provas de doutorado, mas eu reprovo no inglês. O inglês é meu grande calcanhar de Aquiles. Já passei na Unicamp, já passei na UERJ. Na UERJ eu cheguei a cursar 1 ano de doutorado, porque eles esperavam esse prazo para fazer a prova. A minha professora ficou enlouquecida comigo, né? Eu reprovei na prova, porque eu passei em todas as provas. Eu vi aquela moçada, assim, jovem, com muita dificuldade da pesquisa, mas com muita facilidade no inglês, né? Então, assim, eu era o oposto. Então, acabei assim, assumindo daí a presidência da escola, como eu falei, é uma cooperativa de professores. Eu voltei em 2018, 2019 eu me afastei por conta do doutorado também. Eu fiquei esse ano todo fora do Colégio 2000. Em 2020 eu retornei para a escola. Eles me ofereceram novamente a coordenação pedagógica da escola. Os professores vieram conversar comigo e tudo mais para que reassumisse, mas também me ofereceram a presidência da instituição. Então eu acabei montando uma equipe de trabalho para mim, uma chapa eleitoral, como a gente fala, e concorri às eleições da escola e hoje estou nesse mandato que vai até 2023. Maria Cristina, para as pessoas entenderem, principalmente quem é de escola e que está aqui conosco, porque o Colégio 2000, ele é uma instituição, não é pública. Não. E aí você está dizendo que é uma cooperativa, que você concorreu, enfim, como que é esse Colégio 2000? Ele O Colégio 2000 é uma cooperativa de professores. Então, nós somos uma cooperativa de professores. Nós somos em 23 sócios hoje, né? Tá, porque geralmente as escolas privadas, elas têm, digamos, um dono, um proprietário, né? Ou é uma rede, que é as redes confessionais, que daí é a rede, ou é um proprietário. Mas o Colégio 2000 é diferente, então é uma cooperativa. E aí você é presidente dessa cooperativa. Isso, são 23 sócios comigo hoje, né? Mas tem mais funcionários. Aí o restante é tudo CLT, né? Tudo contratado pela cooperativa de professores. Essa cooperativa pode ser também funcionários de outras áreas ou somente professores? Professores, somente professores. Tá? Então, assim, por exemplo, o pessoal da limpeza, é tudo contratado pela cooperativa, é tudo seletista. Auxiliares de sala são seletistas, né? Então, assim, o meu secretário, por exemplo, o meu secretário que trabalha comigo no financeiro, ele é CLT, né? Ele é pro regime. Assim, então, o restante, e aí dentro dessa cooperativa, além do presidente, vice-presidente e o secretário ali, que a secretária da cooperativa, né,
Nós temos aí conselho fiscal, conselho de ética, e esses conselhos são atuantes dentro da cooperativa. Sim. Eu faço parte do conselho de administração, que toma as decisões de investimentos até um certo valor dentro da cooperativa. Num determinado valor, a gente não pode mais mexer. Né? Então, se você fizer um investimento em banco, tem valores que o conselho de administração pode fazer. E o conselho, senão a gente é vetado pelo conselho fiscal e a própria Assembleia Geral, que é o órgão máximo da cooperativa. Numa cooperativa, o máximo é a Assembleia, né? A Assembleia, Então, é a assim, às última vezes palavra, digamos assim. Isso, às vezes as pessoas não entendem, né? Acho que a gente... É porque o presidente pode fazer o que quer, muito pelo contrário. Não pode. Né? E quando o Conselho Fiscal se reúne e faz as suas reuniões, e faz as suas atas, exige documentos do Conselho de Administração, às vezes nem usa, Conselho de Administração já fala diretamente a palavra presidente da cooperativa, né, denomina o cargo, mas está falando diretamente com o Conselho de Administração. A Flávia colocando aqui, ela é conselheira fiscal da cooperativa, está sempre atuando, é verdade. A Flávia? A Flávia é conselheira fiscal, ela é a chefe do Conselho Fiscal da cooperativa que a gente trabalha. Legal, obrigada, Flávia, pela sua presença e sua interação aqui. Então, assim, tem assim, não tem um dono, né? Não tem um dono, a cooperativa é dos sócios. Por exemplo, eu preciso prestar contas, eu tenho as assembleias gerais de prestação de conta dos negócios e eu tenho que prestar contas de centavos, né? De todos os investimentos, todos os custos da cooperativa, quanto que foi movimentado em contas. E a gente tem um livro caixa, né? Que ele é com os saldos bancários, com extratos, ele é conferido pelo Conselho Fiscal, conferido pelo Conselho de Administração e assinado, né? Assinado por todos. Como que você vê, Maria Cristina, assim, daquela Maria Cristina que chegou pedindo bala para aluno, disfarçando a fome para presidente? Como que você vê isso? Mas isso é um caminho árduo, são 17 anos aqui, né? 17 Não é sorte. Você teve sorte? Não, eu sofri muito e ainda passo meus perrengues. A vida não é fácil. E, assim, aquela coisa da gente crescer, da gente desenvolver, né? O Ricardo estudou comigo numa pós-graduação no Rio Grande do Sul, né? O Ricardo Sleban. Tá? Então, assim, aquele que tinha Ricardo Sleban, isso agora ele escreveu o nome. Isso, então assim, é uma coisa assim bastante, é uma superação de fato, mas eu vejo que eu tenho muita coisa ainda para superar, muita coisa para aprender, desenvolver, porque o ser humano ele está em construção constante. Sim. Na tua vida pessoal, claro, você disse anteriormente, casou, só tem essa filha ou tem mais filhos? Só tem uma filha de 15 anos, a Isabela, só uma filha. Ainda aqui no nosso eixo pessoal, você disse, claro, estava até complementando agora, estamos sempre em construção, nessa sua construção da Maria Cristina. O que é que você gosta de fazer? Que é uma coisa assim, que você faz e gosta de fazer e quando pode fazer, faz. Bom, eu sempre gostei muito de escrever, tá? Escrever sempre foi para mim uma fuga, eu sempre gostei. E estudar também, pesquisar, ele é trabalhoso, ele é árduo. Porém, infelizmente, eu não consegui viver disto, sabe? Então, eu tive que trabalhar em outros setores, né? Eu não consegui viver de vender livro, né? Então, assim, admiro quem consegue sobreviver dessa arte, porque é uma arte demorada, difícil de fazer, sabe? Então, assim, mas eu não consegui. Hoje eu estou como que você vê o mercado editorial? Eu tenho os melhores olhos para o mercado editorial, só que assim, a gente que já publicou livro, no teu caso, você sabe que não há uma valorização para esse mercado e para o escritor. Infelizmente, não há. E é muito triste falar isso. Sim. Cristina, eu faço sempre essa pergunta, por quê? Porque nas minhas lives eu já falei, tipo assim, em todas, trocentas vezes a gente diz, que eu também, um dos meus sonhos, e o que eu mais amo fazer é escrever. Hoje também, eu acabei dizendo, não me lembro em que live que foi, ontem, que fui entrevistada por aquele menino no Rio de Janeiro, que se me tirarem, disserem assim, você para de escrever, é como desligar o oxigênio para mim.
E o sonho da gente seria viver e tornar isso a nossa profissão. Mas não dá para viver de ser escritor. Então, por isso que eu faço essa pergunta para quem é escritor, porque para ver se realmente é com todos, ou é com maioria, ou se é só comigo. Então, você é mais um testemunho de que realmente é isso. E assim, escrever, a gente tem que montar um laboratório de pesquisa. Então, assim, os 2 livros que eu escrevi é um laboratório de pesquisa. Então, assim, não é simplesmente senta, liga o computador e escreve, sabe? Você tem que ter todo um preparo. Eu que trabalho com história oral, então é onde você prepara o seu documento também. Mas na verdade, é a sua linha de escrita, né? Porque você vai mais para o lado histórico. Então, o seu gênero de escrita, ele é assim. Porque, por exemplo, se você pegar um outro gênero, que é o romance, que é a poesia, isso já não exige muito isso. Eu, por exemplo, estou me preparando para sentar uma pessoa que me convidou lá em Sinop, que tem um lugar paradisíaco, né? Uma fazenda que ela tem um lugar maravilhoso, eu sento lá e sai a poesia. Então, esse é o nosso laboratório, é mais o ambientar. Eu digo assim, eu também, se eu ambientar com frio, com vinho, com música, aí já sai o poema. Não deixa de ser um laboratório, mas ele não é tão exigente e sofisticado como o seu gênero literário. Explica para nós um pouquinho, então, como é o gênero que você escreveu, As Aventuras do Gosto, e por que é, então, que para você exige esse laboratório para poder escrever o seu gênero? Então, como eu trabalho com história oral, e também conhecido como história do tempo presente, né? Então, assim, as minhas fontes históricas estão vivas. Então, eu vou atrás das pessoas que viveram um passado recente e que vale a pena ser contado, que traz uma experiência para a gente, como era a situação do Salá. E aí, como eu trabalho com a história oral, então você monta uma metodologia de pesquisa, um questionário que ele vai te levar, vai dar um norte para você, além do projeto, é claro, de pesquisa, né? Então, assim, aí você vai atrás dessas pessoas para você entrevistar, e aí você vai também debater esse documento, essa pesquisa oral. A pessoa tem que assinar um documento para você reconhece em cartório, né? Tem todo um aparato legal para você poder publicar. Então, assim, quando eu conheci o Salá, eu vi o Salá uma única vez, que é o dono do restaurante lá. Sim. O Salá dava tanto murro em cima da mesa, sabe, aqueles libaneses invocados, bravo, falava alto, né? Então ele dava tanto murro em cima da mesa que não gravou nada. Nada, 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 nada. Eu fiquei desesperada. Que eu já foi um desespero para achar aquele restaurante. Porque, assim, enfiado numa chácara, tudo escondido. E aí eu falava, meu Deus, como é que eu vou escrever isso aqui? Aí eu voltei para Curitiba, continuei fazendo as disciplinas, conversei muito com o meu orientador, ele falou, faz o seguinte, Cristina, já que você está com a sua filha doente também, faz aqui, foca aqui nos trabalhos, vamos focar nas leituras, eu vou direcionar essas leituras, porque história da comida era uma coisa totalmente nova, não tinha literatura nenhuma sobre isso, tive que comprar, nessa época eu já podia comprar livro, já estava bem, já podia comprar. Então, assim, e aí quando eu voltei para o Mato Grosso, o Salá morreu, né? Então, assim, caramba! O Salá faleceu. Aí eu pensei, e agora, né? Eu pensei, agora que virou história, né? Ele morreu, né? Sabe? Então, assim, vamos atrás. Então, e aí eu vi que a minha pesquisa ganhou outro corpo, porque eu não ia conseguir entender o Salá do jeito que ele era. Eu precisava que alguém me contasse quem era o Salá, e aí, dentro de tudo aquilo que eu já tinha visto, eu também tirar as minhas próprias percepções. Então, eu vi, assim, eu li muita carta de família, sabe? Eu conversei com pessoas do Líbano que falavam o português, eu conversei com pessoas do Líbano que estavam no Brasil, parentes, assim, e fui entrando e mergulhando nesse cenário deles. Eles deram muitas, centenas de entrevistas para vários jornalistas, então fui no museu do arquivo lá em Cuiabá, tinha muita coisa, embora depois a família me deu todos esses jornais, todas essas coisas eles passaram para mim. Para as pessoas que estão aqui nos ouvindo, Cristina, deixa eu esclarecer uma coisa. O seu livro, ele conta a história de um restaurante, né? Não. Referência, não? Não, ele conta a história de um libanês
Então, assim, eu queria entender como que esse libanês saiu do Líbano, parou no Brasil e conseguiu abrir um restaurante árabe tão afamado no país e fora do nosso país, reconhecido a nível nacional e internacional, que se tornou um patrimônio imaterial e material de Cuiabá, porém não ganhava dinheiro, sabe? Como que tem tanta fama, tem tudo isso, e esse homem não é rico? E acontece muito isso com escritores também, né? Que fazem muita fama, mas o livro não dá dinheiro. Então, os sonhadores, quem escreve livros, quem é artista, muito artista, eu acho que faz arte por inspiração, por vocação, por alma, mas tem que se conscientizar. Se quiser ganhar dinheiro, vai fazer outra coisa. E ele, eu acho que ele fazia isso como arte, né? Não, o Salah passou por algumas situações na vida dele. O Salah foi um homem milionário, tá? Só que ele nunca foi pobre na vida dele. Quando ele saiu do Líbano, a família era uma família abastada. Então, assim, tudo começa assim, por que Al-Manzul? Porque Al-Manzul era o nome que eles davam à casa do pai. E por que a casa do pai dele se chamava Al-Manzul? Porque era uma casa cheia de hóspedes. E Al-Manzul, em árabe, significa casa de hóspedes, né? Então, assim, por isso que o restaurante dele se chamou Al-Manzul. E aí, ele veio para o Brasil e, contrariado de tudo, ele era muito teimoso, muito birrento, ele era o filho caçula, ele brigou com o pai, nunca mais voltou, o pai dele teve um desgosto muito grande com ele. E o pai dele dizia assim, para ir para o Brasil tem que ser macho, né? E aí ele não entendia, ele dizia, tá achando que eu não sou homem o suficiente para ir, né? Pro Brasil. Foi a provocação, né? Mas o problema é que essas pessoas não sabiam se expressar, não sabiam falar, né? E o pai dele, logo que se casou, veio para o Brasil e chegou aqui e encontrou aquela realidade da transição do trabalho escravo para a mão de obra livre, onde os italianos, os poloneses estavam sendo muito explorados, e assim, era aqueles capatazes em fazenda, toda aquela situação. Então ele voltou para o Líbano apavorado com a situação daqui. E quando ele estava em alto mar, estourou a Primeira Guerra Mundial. Então, assim, tudo foi traumático para o pai dele, o seu Soleiman. E aí o Salah não sabia disso, né? Não ouvia, não tinha esse relato para ele não conseguiu compreender o pai. Então ele veio para o Brasil, aí foi trabalhar com um tio dele aqui, era um tio que é inclusive o pai da Leila Maluf, ali de Cuiabá, e foi trabalhar de mascate, numa época que isso dava muito dinheiro. E ele, muito esperto, começou a ver assim fazendas para comprar, lotes para comprar, e comprou, né, fez capital, fez muito capital. Porém, a derrocada dele começou com a doença de um filho, o filho mais velho, né, ele fretava avião para ir a São Paulo, naquela época era fora né, se hoje é caro, na época era muito mais, mas não foi isso o problema do Salah. O problema do Salah é que ele não aceitava guardar dinheiro em banco, não aceitava fazer nada com banco, ele guardava todo o dinheiro dele em cofre. Então, no auge da vida dele, no auge das economias dele, que ele já tinha investido muito, ele sofreu 9 assaltos. De levarem, assim, milhões dele, desse cofre. Então, ele foi falindo, ele foi quebrando, e ele já estava numa certa idade. As pessoas que o conheciam e sabiam que ele guardava dinheiro em casa, ele foi um alvo direto, focado, né? Não foi nem em casa o assalto foi na loja que ele tinha, uma loja de calçado, de roupas que ele tinha lá. E aí, isso levou ele à falência, né? Foram 9 assaltos, na época da transição do cruzado do cruzeiro, cruzado para o real. Sim. Ali, né? Ali foi que ele perdeu muito. E aí então, que ele decidiu pelo restaurante. Aí ele precisava se sustentar, precisava os filhos todos indo para a universidade, tá? Porque são 5 filhos, todos mais ou menos da mesma idade. E aí ele falou assim, eu vou então vender o que há de melhor na minha cultura, que é a alimentação, que é a comida. Porém, ele já treinava essa esposa dele há muitos anos, porque a Clarimã, quando conheceu ele aos 16 anos de idade, ele falava muito sobre a comida da mãe dele. E a Clarimã sempre cozinhou muito bem. Então ela ia para a feira, comprava as coisas que ele falava e tentava fazer as comidas, sabe? Isso desde os 16 anos de idade dela.
E aí, na casa deles, na chácara que eles compraram, que ele morou lá a vida toda dele, lá se reunia muitos da comunidade sírio-libanesa. E cada mulher levava um prato de comida, compartilhavam receitas e tudo mais. E a Clarimã sempre cozinhou para muita gente e sempre foi aprendendo essas receitas e repassando e fazendo cada vez mais até aprender. E aí o que aconteceu? Ele tinha uma exímia cozinheira em casa, ele era um excelente vendedor de balcão, né, porque ele sabia falar, convencer, agradar as pessoas e tudo mais, e ele montou dentro de uma casa que ele tinha na chácara. Porém, no lugar mais baixo, o rio veio, uma enchente ali, tomou conta de tudo, tá? Levou tudo embora. Aí ele reabriu dentro da própria casa dele. Então, a cozinha era reservada para o restaurante, ele separou umas peças só para ele viver com a esposa, e ele tinha o restaurante. O restaurante era a alma dele. Aquilo ali era tudo para ele. Só que o restaurante tinha mais fãs do que clientes, né? E ele não aceitava cartão de crédito, não aceitava nada. Ele era no dinheiro. Se quisesse comer lá, era no dinheiro. Aí dificulta, né? Dificultava, mas ele não queria saber, sabe? Ele dizia que ele não... E aí, assim, tudo era um espetáculo com ele lá dentro, né? Quando ele morreu, a dona Clarimã ficou 2 anos ainda com o restaurante aberto. Aí ela não aguentou mais e fechou, né? E agora ninguém imaginava que um tempo depois, não muito tempo, o filho mais jovem do Salah, o caçula, assim como o Salah era o caçula da família, também um filho que se revoltou contra o pai, umas histórias muito parecidas entre os dois, se repetindo. E reabriu o restaurante, e reabriu em grande estilo, aí sim. Aí ali, quem não conheceu é uma pena, porque hoje também está fechado. Sim, ali aquele meu amigo que mora em Cuiabá, o Barcelos, eu trabalho com ele para o Confesse. Sim. Quando eu falei do restaurante e tal, eu disse, mas o Barcelos ele mora há 40 anos em Cuiabá, que a gente viaja junto para fazer as vistorias nas instituições. Aí eu mandei a foto, ele disse sim, eu conheci o proprietário, o restaurante, tudo. E ele realmente falou que agora também o filho fechou, né? Por causa da pandemia, acho que foi. Fechou. Infelizmente fechou. Era lindo, 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 lindo. O Salah ganhou a primeira estrela do restaurante, né? Porque naquela época o Guia Quatro Rodas estava procurando restaurantes, assim, simples, mas que servissem uma comida diferenciada, saborosa. Né? Uhum. E o que mais chamou a atenção do avaliador do Guia Quatro Rodas, depois que tudo passou que ele contou e colocou nas observações dele, foi o charuto de folha de uva. Porque lá no Líbano é diferente do Brasil. Aqui no Brasil a gente quer aproveitar tanto a folha quanto a uva. Lá Sim. Quem cultiva a uva para utilizar a folha, ele se preocupa só com a folha. Né? Então, assim, essas comidas todas eram importadas. Tá? Então, por isso que ela era considerada cara, mas ela não era cara comparado com outros restaurantes. Sim. Então, assim... Por causa do produto importado. O produto era tudo, em quase todos eles. Você finalizou seu livro quando o filho abriu o restaurante, é isso? É que quando eles reabriram o restaurante, eles me chamaram para a gente fazer a terceira edição. Né? Eu já estava em 2. Então, sim, assim, aí foi feito um livro luxo, né? Porque as outras 2 foi a professora que pagou. Eu vou deixar você falando não sei o que aqui um pouquinho com os telespectadores nossos, e eu vou buscar, quero mostrar, ou depois enfim, eu acabei esquecendo, ele está ali na sala, na verdade, né? Mas ele ficou muito lindo, a sua terceira edição, bem de capa dura, bem ilustrado, ficou um livro bem bonito. Teve toda uma equipe que trabalhou nessa terceira edição, junto com o pessoal da editora, né, fotógrafos, designers. Foram 8 meses, né, o livro já estava escrito, mas eu reescrevi algumas partes ali da família. Legal. Tive acesso a alguns documentos que eu não tive no primeiro momento, então eu refiz. Na verdade, ele foi além de uma pesquisa do mestrado, né? Ele se tornou... além da pesquisa do mestrado, ele tomou o caminho da literatura hoje para você. Sim, considerando, sim. É um gênero literário que exige... Ele é quase um romance, né? Se você pegar ali o capítulo que fala da Clarimã e dele, é surreal. Sim.
sabe? Aquela parte ali é surreal. Sim. E ela é uma querida, né? A Clarimã, eu tenho muito carinho por ela. Depois da pandemia a gente acabou se afastando, porque cada vez que eu ia a Cuiabá eu visitava ela, né? Tenho muito carinho pela Clarimã. Uhum. Mas, assim, ela hoje já está com uma idade avançada, então precisa ficar mais isolada. E ela, então, assim, nessa terceira edição, eu fiz a comida da saudade da família, né? Choraram muito ao relembrar do pai, que o pai fazia ele escolher aquelas folhas, né? Daquela palavra difícil em árabe que está ali no comecinho, daquela sopa. Foi servido, Que né? pena que ele não, que pena que ele não viu o livro, né? Então, há muitos relatos do Salah estranhos, inclusive. Além desse livro, você pretende escrever outros? Você disse que já tem uma pesquisa iniciada com as mulheres. Já se tornou livro? Essa está concluída. Ela só não foi publicada. Ela está concluída. Isso então aí um trabalho que falta o quê? Diagramação e impressão? Exatamente. O restante está pronto. Bora lá, diagramar e imprimir. Né? Bora lá. Esse livro das mulheres, na verdade, foi o projeto que eu entrei no doutorado, que eu te falei, que depois eu reprovei no inglês. Ele é um projeto que trata da questão da formação da identidade luverdense pela visão da... Mas você fez o doutorado, então? Você cursou o doutorado? Não, eu fiz 1 ano lá na UERJ, né, na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. As disciplinas? Mas eu não consegui, aí eu tinha que passar naquela prova para dar continuidade, eu reprovei. Tá, mas se você cursar hoje um doutorado nessa área, você acha que essa sua pesquisa, vai servir como pesquisa? Ela serve, mas assim, doutorado depende, tanto o mestrado também, né? Tem as linhas de pesquisa do curso, tem que ver o que precisa ver se estão querendo fazer. Quando eu fui para a UERJ, eu já estava com esse livro pronto, né, com essa pesquisa pronta. Sim. Porém, lá a gente ia dar um outro enfoque. Seria publicado as fontes de pesquisa, né? E depois aí assim daí teria toda a orientação da orientadora e tudo mais de como trabalhar essa pesquisa em cima. Lá era um doutorado em nutrição, mas dentro da nutrição tinha uma linha de pesquisa que trabalhava com o patrimônio imaterial, como o alimento como um patrimônio. Né? Então, assim, por isso que eu estava ali nesse curso. Você não buscou mais? Porque não, aí veio a pandemia e aí eu assumi a presidência da escola e isso tem assim, me sugado bastante. Você consegue trazer um livro para mim das Aventuras do Gosto, fazendo favor? Tá. É melhor, sem eu sair de cena aqui, é melhor. Tá, você disse que o inglês foi um dos desafios. Além do inglês, você tem outros desafios que, assim, para você é de superação? Todo mundo tem, né? Todos nós temos nossos medos, nossas frustrações, superações, todos nós temos inseguranças, não adianta dizer que não, todos temos. E não são poucas, a gente tem. Agora, na questão de pesquisa, o que me limitou foi o inglês. E eu digo para você que ele não só limitou, ele me traumatizou. Ele me traumatizou. Tá, e vamos para o lado bom da vida, então, a questão do sonho. Tanto Helene, que eu implantei no Colégio 2000 a escola bilíngue por conta dessa minha dificuldade. Eu fui implantar. Ou seja, motivou você a trazer o bilíngue na escola por conta disso. Legal. Exato. E sonhos? Você já falou que o sonho também um dos sonhos seria viver da escrita, que não é fácil, mas além desse, que outros sonhos você tem? Eu ainda quero fazer o meu doutorado, né? Eu ainda quero fazer, independente se eu vou trabalhar com isso ou não. Eu tracei isso como meta, hoje estou mais parada nessa situação, e acho que todo mundo teve que adiar um pouquinho os sonhos, né? Obrigada. Eu perdi o meu pai há poucos meses aí por conta da pandemia, né? Então, assim, isso mexe bastante com a gente, deixa a gente com um pouquinho de medo também, não consegui me despedir dele presencialmente.
Então, assim, mas eu tenho dois pais. Quando vocês me verem falando de outro pai, eu tenho dois. Eu tenho o que me criou e o que eu conheci depois que eu já tinha 33 anos para 34, que é uma longa história, tem que fazer outra live para contar essa, né? Então, né, mas assim, e o sonho, eu acho que de toda mãe, né, que é formar a minha filha, né? Eu quero ver a Isabela Ah, mas formada, jovem, esse sonho é independente. possível, esse sonho tá logo ali. Bom, as Você aventuras conseguiu o livro? Ali, ó, bem bonito a capa. Eu ganhei, te agradeço. E você presenteou também o Barcelos, ele adorou esse livro, porque ele conhece, sim, né, os proprietários. exato. Deixa eu Ele ver ficou como bem, é que eu posiciono o ficou celular bem aqui, feliz. para vocês darem uma olhadinha, né? E acho que não vou conseguir, Leni. Mas mostrando a capa já dentro também ele é todo, dá para ver sim ali você folheando. Ele é capa dura, ele é um livro muito bonito. As Aventuras do Gosto. Lindo. Isso. É todo temático na Temático, arte árabe, exatamente. né? Isso, ele é Bem temático. bacana. Maria Cristina, eu quero, antes de nós passarmos por um outro eixo para a gente conversar, agradecer uma lista de pessoas que entraram aqui para prestigiar. Anjo Capoeira, que eu não sei se é esse o nome, ou deve ser o dele. Lele Fernandes é a sua filha? Lele Fernandes é minha sobrinha. A tua sobrinha? Eu nem tinha Legal. visto que ela tinha entrado. A Maíra Matos, que também ela é filha do Clóvis Matos, lá de Cuiabá, que em todas as lives ela está, ou ele está, é o Papai Noel Pantaneiro, ele tem um projeto muito lindo que é de inclusão literária, ele distribui livros, coleta e distribui livros. Obrigada, Maíra, pela presença. Marcos Spinner, João Mugrabi, Denilson de Ávila, Edi Detone, Simone Barbieri, Igor Souza, Cássio Demarco, MS Barretos, Juliano Gélio, Dani Casagrande, Vitor Bazo, Anselam, que deve ser o nome da inscrição, Ferrari, não consegui ler o nome, Andressa Vieira, Este é um doutor, ele trabalha com pesquisa da história da alimentação numa faculdade Ferrari? em Pelotas. Eu conheci, tive o privilégio de conhecer em Curitiba, no encontro do obrigada pela presença. Bacana. O Ferrari, o Alexandre, o Ricardo, que você já se comunicou com ele. Entrou a minha irmã Luciana. O Ricardo é do IBAMA, também trabalha com história da comida. Trabalha com alimentos. Legal. Também. Bacana. Entrou a minha irmã Luciana. Ele é doutor nessa área, né, também. A minha irmã Luciana, lá de Passo Fundo, também entrou. Obrigada, Luciana. E entrou o Breno Breda, que ele sempre entra também nas minhas lives. O Breno, ele é um menino de 12 anos, que ele é aluno lá da escola onde eu trabalhei até o final do ano passado em Sinop. E ele vai ser o ilustrador do meu próximo livro que eu vou lançar esse ano. Tem um livro que foi ilustrado pelo cuiabano, que eu acho que você já ouviu falar. Ele é artista plástico, Adriano Figueiredo. Ele ilustrou um dos meus livros de poesia. Uma ilustradora do Rio Grande do Sul também, e agora eu dei o mesmo livro para a 4ª edição desse livro para esse menino de 12 anos, e ele está trazendo uma ilustração bem da pegada deles, tipo os ETs, bem jovial, nada a ver com os 2 primeiros ilustradores. Então é uma brincadeira que ficou bem bacana, ele ilustrando com o olhar de um menino de 12 anos, a ilustração de poemas. Obrigada, Breno, pela presença, ele sempre está aqui conosco. Então, dizer a todas essas pessoas que entraram aqui, é bastante gente que veio para prestigiar a sua live, obrigada. Não sei se você quer fazer referência a alguém, esse Ferrari que você disse, que ele é doutor. Eu quero agradecer, né? Quero agradecer, sei que as pessoas que entraram para me ver são pessoas muito ocupadas, né? As agendas hoje é um corre-corre, mas tiraram um tempinho para me ouvir, né? E dizer a esses que eu conheço de longe aí da história da alimentação, que fazem essas pesquisas, que um dia a gente se reencontra de novo nos congressos, né? Estou morrendo de saudade de todo mundo e que logo, logo a gente se reencontra, se Deus quiser. Porque assim, nós tivemos um ano passado, nós tivemos meio que assim, parou, o mundo parou, a Avenida Paulista parou, que foi um evento, na verdade, né, mundial,
mas no momento em que a gente se entendeu e percebeu que nós tínhamos uma conexão, mesmo de casa, que é a internet, devagarinho isso foi aumentando, 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 que hoje está um grande número de pessoas fazendo esses eventos pela internet. Então, que até Sim. muitos, por exemplo, eu hoje, nesse mesmo horário que a minha, eu tinha duas, de uns coletivos que eu faço parte. Então, a gente diz assim, ó, eu assisto depois. O bom é que fica gravado. Então, eu também estou trazendo essa conversa, esse café com Leni para a internet, por quê? Porque mesmo que as pessoas não estejam aqui conosco agora, Cristina, o interessante é que você pega essa gravação e você pode enviar para as pessoas assistirem depois, para as pessoas focadas, né, nas que você também quer que ouça você e que conheça o seu trabalho. Né? E esse meu programa aqui é Café com Leni. Não sei se você gosta de café, se você tem um café. Gosto, mas se eu tomar café agora eu não durmo. Eu já tenho problema de insônia e o café me atrapalha mais ainda. E eu sempre tenho o meu café porque é o Café com Leni. Para conversar com pessoas e divulgar o seu trabalho, que hoje é para divulgar o seu trabalho, Cristina, eu fico com o café e a gente se reúne em cafés quando é presencial. Mas se eu for tematizar a minha escrita de poesia, seria vinho com Leni, porque o que tematiza a poesia não é o café, é o vinho. Enfim, você já falou um pouquinho, agora no eixo profissional, você já falou um pouquinho na sua trajetória, como que foi você chegar ao Colégio 2000, mas além do Colégio 2000 aqui em Lucas, você trabalhou e atuou em outras áreas, em outras empresas, em outros trabalhos lá no Sul também? Lá no Sul não tenho muita coisa para contar, né? Mas aqui em Cuiabá eu trabalhei no Instituto Cuiabano de Educação, que era o atual Invest, que inclusive era a faculdade que eu trabalhava, né? Uhum. Viajei o estado todo aí, formando professores na área da pedagogia, da área da história, pós-graduações, tudo, conheci muitos lugares aqui no estado. Foi um momento assim muito legal, fiquei 2 anos nesse trabalho. E aí, paralelo ao trabalho da faculdade, eu também, e através deles, da faculdade, eu conheci um pessoal em Cuiabá da TV Vila Real, que é a Record. Então, assim, conhecia uma pessoa conhecida no meio das telecomunicações, Dorileu Leal, e comecei a fazer alguns testes, né? Primeiro eu fiz todos os testes, depois me levaram até ele, para ver se eu ia ser aprovada. Então, assim, depois de ser aprovada, fui até nos testes, eu ia fazer um programete às 11 da manhã, com reprise às 5 da tarde, era Cultura, Aromas e Sabores, na Rádio Cultura. Então, era de 1 minuto, 1 minuto e meio, onde eu falava sobre curiosidades da história da comida. Esse programa ficou no ar 3 anos, né? Ele entrou em abril de 2019 e acabou agora em abril de 2021, sabe? Então, assim, ficou 3 anos no ar. Então, daí a gente fez fizemos na época 2 vídeos para a Toyota, né, onde eu apresentava o carro da Toyota, ia até os restaurantes, apresentava o restaurante, falava com o proprietário, com o chefe do restaurante, contando aquela história do restaurante e tudo mais. Foi um momento muito bacana, muito bacana. Então, assim, que eu vivi ali. Hoje eu estou... A Flávia está dizendo que você é atriz também, então. Eu tô só no Colégio 2000 hoje, e olha, e vou dizer, hoje eu não consigo assumir muita coisa. Falando em Colégio 2000 e nessa sua... Ela está falando do filme que eu atuei aqui em Lucas, Oi Alice, eu fui a psicóloga do filme, a Joyce. Você atuou, eu não assisti esse filme ainda. Vale a pena, é lindíssimo, vai ter o Alice 2 agora. É lindo, lindo, lindo. É só procurar no YouTube. Oi, Alice. Ele está disponível no YouTube? E ele é lindo, é lindo. É um orgulho para nós que somos de Lucas, uma produção tão fantástica como essa aqui. É um orgulho para a gente. Vou procurar no YouTube, então. O título é Oi, Alice. Oi, Alice. Sabe? Legal. Oi, Alice. Fica aí a dica, pessoal, procurar o filme Oi, Alice, onde Maria Cristina, como diz Flávia, também é atriz. Isso para mim é novidade, você ser atriz. Mas vamos pegar essa sua trajetória profissional, Maria Cristina, incluindo essa da atuação no filme, da rádio, enfim.
Se você... Olha quem acabou de entrar, Mansur Salah Ayubi, o filho mais velho do Salah. Obrigada por prestigiar a live, Mansur. Pronuncia você o nome dele ali, que eu vou me perder no nome. Mansur Salah Ayubi. É que todos eles levam o nome do pai, né? Então não é só Mansur Ayubi, é Mansur Salah Ayubi. Ele não precisa ficar pedindo de quem é filho, porque já está o nome do pai ali no sobrenome. Legal. Obrigada, seu Mansur, por estar aqui. Bem-vindo e por prestigiar essa live com a Maria Cristina. Obrigada mesmo. E entrou também, depois da relação que eu falei, Marta Queiroz. Obrigada, Marta Queiroz, pela sua presença aqui conosco. Se você tivesse a oportunidade de voltar tudo atrás lá para aquela menina que saiu lá do Paraná, você mudaria alguma coisa? Eu acho que a Maria Cristina travou. Deu certo? Oi? Oi, Maria Cristina. Então, Maria Cristina caiu. Vou enviar novamente o convite para você entrar. Acho que deu um probleminha na internet. Vamos procurar a Maria Cristina aqui. Enviei novamente o convite, enquanto eu vou agradecendo o seu Mansur por estar aqui. Pode ficar aí, que a Maria Cristina já vai retornar. Já estou de volta. Não, chamei. Entrou mais Soares ali, que deve ser também um conhecido seu. Obrigada. Sim, trabalhava comigo, eu trabalhava com ele na Rádio Cultura. Legal. Então, eu não sei se você ouviu a pergunta. Considerando aquela menina que saiu lá do Paraná e veio para Lucas do Rio Verde, se você tivesse a oportunidade de retornar àquela época, você mudaria alguma coisa nessa sua trajetória? Não, eu não quero voltar. Nem em pensamento eu quero voltar. Uma realidade muito dura, muito difícil. Não quero. Mas assim, digamos que se você partisse novamente daquele ponto, para chegar onde você chegou, você faria alguma coisa diferente ou trilharia o mesmo caminho? Não teria oportunidade, Leni. A oportunidade não existia. Tudo que eu fiz foi da minha motivação, da minha força de vontade. Eu não tinha incentivo nenhum para fazer algo diferente. Bacana, o incentivo era para trabalhar e colocar dinheiro dentro de casa. Legal. Vamos falar um pouquinho da educação, como você trabalha, você está na gestão de uma instituição de educação formal. Diz para nós, Maria Cristina, como que você vê quais os grandes desafios que nós temos hoje no Brasil na educação e se você vê uma luz no fio do túnel, quais as esperanças que tem para a educação, desafios e esperanças da educação? Desafios são inúmeros, né? Agora, esperança sempre há, né? O dia que a gente não tiver mais esperança e nem mesmo a educação... Você pode citar alguns desses desafios? Bom, educar durante a pandemia, ensinar durante a pandemia foi né? Competir com as redes sociais, tá? Mostrar para esses alunos a importância de ler livros clássicos, mostrar para esses alunos a importância, a questão do respeito, a questão do aprendizado, a questão do Enem, porque eu tenho já virou um clichê dentro da escola para mim, sabe? E que quem está lá, sempre eu falo isso. Se nós não conseguirmos ensinar esses alunos a respeitar a religiosidade um dos outros, a respeitar a questão da orientação sexual, não conseguir fazer eles respeitar a cor das pessoas, tá? De nada adiantou o português e a matemática que nós passamos anos aqui ensinando, né? Porque que tipo de ser humano eu vou entregar lá para a sociedade, para ir para essa universidade? Que tipo de ser humano eu vou entregar, com qual preparo, com qual leitura de mundo eu vou entregar? Então essa é uma preocupação que eu sempre tive na escola. Tá, mas essa parte que na verdade, seria, eu às vezes, porque eu também no Sul dava muita palestra, porque eu sou defensora da metodologia por projetos, tá? Metodologia, não, as pessoas às vezes confundem que o conteúdo, nada a ver, é só um método que você usa para você facilitar a compreensão e apreensão do conhecimento, que ele é super necessário, você tem que ter toda aquela lista de conteúdos, enfim. Mas, assim, como base,
alunos e professores pesquisadores. Eu defendo essa ideia que a educação tenha que ter esse método de pesquisa. Então, nas palestras, eu fazia muita analogia assim. Quando você chega nesse ponto que você falou, que é um dos desafios, é motivar o aluno, quando você diz fazer o aluno entender, é motivá-lo a ter valores, motivá-lo a respeitar, motivá-lo a ter ética. Então, é motivar essa galerinha que vai sair da sua escola como um ser humano de bem. E aí, eu fazia muita analogia assim. Há escolas muito competentes, muito concorridas e que cobram caro, porque formam um exímio químico, que é aquele que vai levar o prêmio Nobel de Química. Mas ele pode, daqui um pouco, criar uma bomba atômica e destruir o mundo. Mas se você formou ele junto com a química, com a física, com a matemática, os valores, o respeito, a ética, o humano, ele pode ir para o lado de curar a doença. Então, são dois polos, são dois pontos, são os dois extremos, são os dois caminhos que nós temos como seres humanos, é o bem ou é o mal. Então, você forma um bom profissional, que ele pode se tornar um ser humano mau, e muito, muito mal pela competência que eu dei para ele, né? Pela exímia competência que ele tem, ele pode ser um grande mal para a humanidade. Então, isso é um desafio. Mas nesse desafio, Cristina, como que você entende, você na gestão do colégio, a participação da família nisso? Porque isso não é só responsabilidade da escola. Não. A família é de extrema importância. A família, se ela não participar da escola, não tem a educação por completo. E quais os mecanismos que vocês no Colégio 2000 lançam mão para que a família participe dessa parcela da educação? Bom, nós ligamos muito para as famílias, cobramos muito da família. Tá? A gente conversa com o aluno, mas a gente está sempre em contato e eu sempre digo assim, a escola está aberta para visitação o ano todo, não somente na época da matrícula. Sim. Aí a outra ferramenta que nós temos, pedagógica, é porque nós temos uma plataforma digital, e essa plataforma digital, o pai recebe semanalmente no seu e-mail, no celular, tá? O que o filho fez. Então, assim, qual é a participação em atividades, qual é o desempenho dessas atividades, quanto tempo ele estudou, né? Quanto tempo ele tem. Então, assim, ele recebe um boletim semanal do filho na plataforma. Tá? Ou seja, seria uma forma de vocês dizerem aos pais, você também é responsável pela educação do seu filho. Total. Mas isso é falado na matrícula, isso é falado o tempo todo. Né? O pai e a mãe são responsáveis pela educação dos filhos. Na verdade, isso que você já está pondo, eu ia fazer a pergunta para você. Se alguém perguntasse qual está chegando para morar aqui em Lucas e tem criança para matricular numa escola. E aí vai buscar referências, tem a escola A, B, C, D. Você se perguntasse qual que é o diferencial do Colégio 2000 para eu decidir pela sua escola, para eu colocar o meu filho na sua escola? Bom, primeiro de tudo, a gente tem um atendimento personalizado. A criança ela é vista de forma individualizada. Porque o que a gente entende? Uma educação macro é uma educação onde é como se fosse na sua casa. Tá? Uhum. A secretária do lar, a babá, o pai, a mãe, os avós, os tios, é uma educação macro, né, que de todo mundo que a criança recebe. A partir do momento que ela vai para a educação infantil, tá, que ela vai para uma escola, você pode notar que nas fichas, sempre tem para preencher as fichas pedagógicas, e há lá as perguntas com quem mais essa criança convive e tudo mais, quer dizer, porque isso faz parte do histórico dela. Porém, ali já é uma educação mais micro, né, porque ela é destinada a um conhecimento, que é o que as instituições fazem. Paralelo ao atendimento personalizado, a segurança que a gente passa para essas famílias no mostrar a nossa estrutura, no conversar, nós temos uma escola bilíngue hoje dentro da escola que não custa nada mais para os pais. Nós oferecemos balé, ginástica para as mães, futsal, vôlei, basquete, tudo isso incluso no valor da mensalidade e no contraturno das atividades. Né? Mas o que eu digo hoje com mais assim, afinco, porque é eu que estou à frente e é dessa equipe, o atendimento que essa família recebe no pedagógico
É o grande diferencial. Como A recebeu recuperação, você, como recebeu você quando você chegou? isso. Seria isso. A recuperação é semanal, né, dessas crianças, não é deixado para o final de bimestre. A família não é avisada somente quando já não tem mais o que fazer, sabe? Então, assim, tudo isso é um acompanhamento diário, é algo que dá trabalho, sim, dá muito trabalho para os professores, para a coordenação, para a direção, e eu estou sempre atuando junto, porque é o nosso negócio, então eu estou perto dessa situação, e sou eu que lidero toda essa equipe, e esse carinho dos professores, esse olhar diferenciado sobre esse aluno, a preocupação com que esse aluno venha fazer as atividades. Agora, em pandemia, muitos ficam em casa, porque a escola nem tem como chamar, não tem como obrigar, isso fica a critério de família, da família escolher se vai ou não para a escola. Então, assim, É decreto, né? O esse decreto dá cuidado essa liberdade. esse cuidado que a gente tem com essas famílias, com esses alunos, com o aprendizado deles, essas aulas preparatórias para o Enem, com o ensino médio, é tudo pensando sempre no futuro deles, os simulados que nós temos. Então, assim, a gente teve que reformular todo o Fundamental 1 para poder, a partir do 6º ano, a plataforma já começa com a preparação, esse método educacional, a gente chama a plataforma digital, mas é um método educacional, a Geek One, ele já começa a preparar o aluno para o Enem. Então, assim, Sim. nós tivemos que readequar o Fundamental 1 também para que esse aluno chegasse mais bem preparado nesse 6º ano. Eles decolam, é lindo de ver, é lindo acompanhar esse desenvolvimento. E falando de leitura, como é que é a leitura? Incentiva a leitura? Algum projeto específico de leitura? As professoras do de... Fundamental... As professoras do Fundamental 1 sempre têm os projetos isolados delas por turma, de leitura, né? Hoje, os alunos leem muito e-books, leem muito pelo celular, pelo Chromebook, que agora eles usam, eles vão para a escola, eles não têm mais apostila, eles têm um Chromebook, então eles leem muito por esse Chromebook. O que você acha dessa leitura ter migrado do impresso, do livro impresso para essas mídias? Nós que somos das antigas sempre vamos defender o livro impresso, né? Eu não consigo ler muito pelo computador, eu tenho dificuldades, eu tenho que imprimir, eu tenho que sentir na minha mão. Mas a galerinha nova? Essa geração é diferente de nós. Eles são o que a gente chama de nativos digitais, eles nasceram nessa era, para eles é a maior facilidade. Porém, eu vejo assim que eles não leem as mesmas coisas que nós lemos, mas eles leem. Isso é importante, porque eles estão lendo, eles estão desenvolvendo o vocabulário. Então não dá para dizer assim, ó, diminuiu a leitura, isso não diminuiu, só mudou de lugar e de jeito de ler. E eu acho um crime dizer que eles não fazem nada, porque eles estudam demais, eles estudam demais, sabe? Eles se dedicam, é lindo. Eu sou suspeita a falar, porque eu gosto de criança, eu gosto de adolescente, eu gosto de escola, né? E assim, sou apaixonada pelo que faço. Então, assim, você vê de tarde alunos do ensino médio indo estudar na biblioteca, sabe? Porque lá eu me concentro melhor, sabe? Então, assim, nós temos uma sala de estudos dentro da biblioteca, onde eles se reúnem. Eles terem a preocupação, eu acho tão bonito ver um aluno falar do Enem, se preocupar quantos pontos fez o simulado. Olha, com esses pontos do simulado eu já entro para tal faculdade, sabe? Eles tomando na mão a própria história. Eles dando assim, se preocupando com o seu próprio futuro. Isso, exatamente. Legal. Então, mas vocês têm no colégio também a educação infantil, né? Temos. Tá, esses também foram para o digital, os livros ou não? Não, até o 5º ano não. Até o 5º ano continua. Por que você acha que nessa idade é importante manter o impresso? Ainda não estamos preparados aqui para isso. E do 6º ao 9º ano, eles têm a plataforma digital, o Chromebook, mas eles também têm a apostila. Este ano não, mas o ano que vem eles terão, além do Geek One, além da plataforma no Chrome, eles terão o livro impresso também, tá? E daí o ensino médio é somente o digital. Legal. Na verdade, quando eu fiz essa pergunta e você complementou dizendo que a nossa geração, enfim, realmente nós temos é de geração. Mas eu tenho uma experiência muito positiva, Maria Cristina. Por exemplo, não foi num desenho como o seu, dentro de uma técnica ou com orientação de uma universidade para levantar entrevistas de mulheres, como você fez, que foi uma pesquisa
assim, com uma técnica. Eu, na verdade, quando cheguei em Nova Mutum em 2011, eu também estava escrevendo a minha dissertação do mestrado sobre gestão e auditoria ambiental, que eu sou bióloga. E como eu quis ambientar a minha dissertação em Nova Mutum, eu fui conhecer a cidade. E eu tinha que descrever, dizer o que era Nova Mutum, que lugar era aquele. Eu encontrei um livro contando a história de Nova Mutum, escrito por um homem. E na minha leitura eu encontrei o olhar, digamos assim, masculino da construção desse desbravamento. E aquilo me incomodou um pouco. Eu até me perguntei, cadê as mulheres? Esses homens vieram sozinhos, não trouxeram mulheres, não vieram nem para lavar uma roupa, fazer comida, tipo assim, não aparecia as mulheres na história de Nova Mutum. E aquilo me incomodou um pouquinho. Eu disse, não, eu vou entrevistar mulheres, eu quero saber o que elas fizeram. E eu, na verdade, na entrevista das mulheres, eu fiz a história, o relato dessas 32 mulheres mutuenses e em Sinop de 62 mulheres sinopenses. Mas assim, me conte a sua história, por que você veio para cá, o que é que você passou e que mensagem você tem para dizer. Então foi assim mais no gênero literário, não histórico, entendeu? Sim. Só que esses livros, eles têm a alma do desbravamento desses lugares, porque ali tem o choro, tem as alegrias, tem as perdas. Eu deixei elas colocarem a alma nesses relatos. O de Sinop é um livro que pesa quase 2,5 kg, não dá nem para mandar por correio. Ele tem quase 500 páginas. E ficou um livro, Maria Cristina, difícil de, por exemplo, você presentear, de alguém levar numa bagagem de avião, você está levando 2 quilos a mais, não parece, mas no avião 2 quilos conta. Dá diferença. Então eu disse, caramba, eu fiz um trabalho tão bonito e tão difícil de distribuí-lo. O que eu fiz? Eu coloquei, esse impresso, hoje o impresso, ele custa R$215. Se você quisesse comprar esse livro, ele custa R$215, que é um valor considerável para alguns. Aí eu coloquei eles, eu transformei eles em e-book, eles estão na Amazon, e na Amazon você pode baixar esses meus livros por R$35. Ou, através do Kindle, se você tem aquela assinatura do Kindle, você consegue baixá-los gratuitos. Então eu pensei, gente, que maravilha que é essa tecnologia. Eu estou fazendo ir as histórias das mulheres de Nova Mutum e das mulheres de Sinop, que eu queria tanto que as pessoas soubessem da essência feminina, da participação feminina nesse desbravamento de Mato Grosso, e agora ele pode ir para o mundo, inclusive, de graça. Quem tem assinatura Kindle, que mora lá no Japão, consegue ler esse livro de graça. Por isso que eu te perguntei, assim, nós migrarmos da leitura impressa para as mídias. Acho que tem seus nichos. Uma criança, os pequenininhos ali no infantil, ainda não, eu acho que ali ainda precisa manusear, precisa ter contato com o livro. O livro infantil, ele ainda não demanda somente o virtual, ele ainda precisa do impresso. Agora, uns livros para mais adulto e adolescente, os romances, a galerinha, todo mundo tem o Kindle, tem seus celulares, eles leem lá mesmo. E não diminuiu o número de leitores, não, acho até que aumentou. E a gente, como escritor, o que o escritor mais gosta? Leitor. É que leia o seu livro. Que leia o seu livro. Então, assim, se você, por exemplo, hoje quiser ler e quiser conhecer essas histórias que eu escrevi, você tem um Kindle, você tem essa assinatura, até no computador dá para baixar o aplicativo, você consegue ler essas histórias gratuitamente, porque eu disponibilizei, tipo assim, para mim, eu não fiz isso para ganhar dinheiro, porque não é a minha profissão. Eu fiz isso por uma motivação. A minha motivação foi mostrar e deixar registrado que daqui a 30 anos, por exemplo, lá em Sinop, quem vai pesquisar a história de Sinop vai ter o relato das mulheres, ou seja, eles vão encontrar a participação da mulher na construção da história de uma cidade que em 40 anos foi de 0 para 2.000 habitantes. Né? Então, onde está a participação da mulher nisso? E como eu quis dar essa contribuição, que vá de graça pela internet, que as pessoas leiam. Né? Exatamente. Aí tem mais gente que entrou aqui, ó, Liu Riger, não sei se é um conhecido seu.
Zé Mineiro, obrigada pela presença. Cássio Cardoso, obrigada pela presença. Nilson Soares, muito obrigado. Tem mais pessoas aqui entrando. Gil Paranaense, Grife Paranaense, obrigada. Ellen Evelyn, obrigada pela presença, boa noite. Otero Martini, obrigada pela presença. Maria Cristina, sobre leitura, nós falamos então sobre a questão da leitura, mas você, acredito que pela sua trajetória, enfim, o seu gênero literário preferido que você lê, tipo assim, não por necessidade, mas se você pudesse escolher, e você pode escolher, qual que é o gênero literário que você prefere ler? E quais livros e autores você indicaria para quem está aqui conosco? Bom. E que vai assistir depois também, né? Eu gosto de história do Brasil. Pasme você, tá? Principalmente Brasil Colônia e Brasil Império. Você é uma historiadora, né? Não posso encontrar livro de história do Brasil que eu compro. Tá? Então, assim, gosto muito. Paulo Resulti, agora vai me fugir os nomes, né? Sim. Mas, assim, o Lira Neto, aquela trilogia do Getúlio Vargas, vale muito a pena ler, sabe? Mas tem um livro, para quem quer começar a história da alimentação, entender um pouquinho de história da alimentação, é do Ariovaldo Franco. Ariovaldo Franco, de Caçador a Gourmet. Esse livro foi marcante para mim na época do mestrado, para começar a entender essa prática da história da alimentação, sabe? E As Aventuras do Gosto também eu recomendo. As Aventuras do Gosto, na verdade, esse ele traz a história e a história da alimentação também, uma história de pessoas migrantes, a migração para o Brasil, né? Não deixa de ser um relato de migrantes, e dos alimentos. E eu vou te recomendar que agora que está gratuito lá na Amazon, baixa as histórias de Mutum e de Sinop para ver o que você entendeu, porque isso faz parte também da sua pesquisa. Mas assim, já alertando, Maria Cristina, o meu livro, ele não tem o foco histórico como o seu. O meu foco ele foi motivado em eu mostrar que a mulher também faz parte, também participou da história, e eu deixei elas relatarem. Então está lá assim, ó, da onde que elas vieram, por que elas vieram, como foi para elas estarem aqui, o que significou isso, e a importância delas fazerem parte mesmo da construção dessa história. E tem uma que eu sempre, todas elas, Cristina, assim, ó, quando eu relembro, eu choro, e eu rio também, eu choro muito, e eu rio com elas, porque eu acho que fez essas mulheres superarem, foi esse espírito de manter a alegria na esperança, eu acho. E algumas coisas assim tão naturais e tão verdadeiras e tão autênticas, que eu nunca vou esquecer de uma delas, que para todos eu fazia a pergunta. Que os homens desbravadores vieram e elas tinham duas opções: separar, ficar e não vir com eles, ou vir com eles, né? Então, foi uma geração, imagina, os anos 70 e começo dos anos 80, era uma geração de mulheres que casavam para manter o casamento, e era uma geração de mulheres que casavam para fazer de tudo para não desmanchar o casamento, para não separar. Então, essa superação é que elas passam ali de uma geração para os jovens entenderem, e eu fazia essa pergunta: por que você veio? E tem uma resposta de uma que eu rio até hoje. A filha dela trabalhou comigo no colégio em Sinop. Ela me olhou assim, ela até se apoiou na mesa, ela me olhou, virou a cabeça e disse assim: o meu amor veio, eu não ia deixar o meu amor sozinho. Fez as filhas delas rirem. Mãe, eu só nunca tinha dito isso, mas ela disse: eu vim por amor a ele. Então é muito interessante para mim foi uma experiência, Maria Cristina, interessante, tanto é que eu cursei as 12 disciplinas do doutorado de Epistemologia e História da Ciência, e na época eu tinha que escrever a tese, ou escrever o livro das mulheres de Sinop. Como você disse, eu não ia dar conta de fazer as duas coisas.
até porque eu estava trabalhando. E eu fiz isso tudo trabalhando no colégio. E aí eu tive que optar. Eu escrevo a dissertação, a tese do doutorado, ou eu escrevo o livro das mulheres pioneiras de Sinop. Eu decidi escrever a história delas. Então, eu cursei todo o doutorado e eu não sou doutora só porque eu não escrevi a tese, tu acredita? Mas que pena. Eu não me arrependo, sabe por quê? Porque o meu aprendizado para a vida, para mim, para me construir enquanto pessoa e para deixar um legado, eu tenho certeza que o meu legado ele é muito maior deixar a história dessas mulheres registradas do que deixar o meu nome com um DR na frente. Porque esse não ia valer nada, lá na frente ele não ia ter valor. Ele ia desaparecer comigo, sabe? Agora, o relato dessas mulheres registrado num livro vai ficar para sempre. Angélica também, Tolari, entrou. Maria Cristina, fala ali uma mensagem final, o que mais que você quer dizer? Eu da minha parte, quero te agradecer, eu aceito. O meu objetivo aqui, a minha intenção é divulgar a leitura, a literatura e divulgar o trabalho do entrevistado. Eu sou muito feliz por umas coisas que você já tinha me contado, o dia que a gente conversou, mas eu na live voltei a te perguntar, porque a resposta que você deu não foi para mim, é para quem está aqui conosco e é para quem vai assistir a live depois. Então, algumas coisas eu já sabia, mas eu gostei de conversar com você e você acrescentou algumas coisas a mais, coisa que eu não sabia que você era atriz, e aí eu vou procurar o filme lá para assistir, fica indicado para todo mundo. Como é que é? Oi, Alice. Oi, Alice. Oi, Alice. Procurar no YouTube, eu vou assistir. E o que mais que você quer deixar aqui como mensagem final, como mais alguma informação, mais alguma indicação? Bom, eu quase não falei do livro das mulheres, né? Ele ainda não está publicado, foi uma pesquisa importantíssima para a minha vida, assim como você está falando da sua pesquisa das mulheres em Sinop, Nova Mutum. Foi um livro, assim, uma pesquisa que me amadureceu muito como ser humano, como pesquisadora. Foram 80 mulheres pioneiras de Lucas do Rio Verde. São histórias lindíssimas, com cunho histórico, né, acadêmico, por causa da minha área e por conta do interesse também que eu tinha no doutorado, então ele foi feito dessa forma. E eu não sei fazer diferente também. Tá, eu só sei sofrer na pesquisa. Né? São as habilidades de cada um, mas eu acho assim, ó, eu acho interessante isso, Maria Cristina, que você vai trazer como um desenho o mesmo conteúdo que eu trouxe com o outro, e cada um do seu jeito. Eu não aprendi a fazer... Eu queria muito fazer do jeito que você faz, mas não é minha área. O poeta não vai para o lado da entrevista. Eu não aprendi a fazer pesquisa de forma diferente, né? Então, assim, Sim. Eu fui por esse lado, eu fiquei mais de um ano entrevistando mulheres e depois escrevendo. Os textos são lindos, tá? Teve algumas pessoas que tiveram acesso, algum contato com algumas histórias, os textos são muito bonitos. Vamos esperar, ele foi colocado pela Lei Rouanet, mas a gente não conseguiu patrocínio, tá, para fazer a publicação. E já venceu o prazo? Já venceu dia 31 de dezembro do ano passado, né? Então, assim, ficamos um bom tempo aí, mas não conseguimos, infelizmente não conseguimos. Então, você está, digamos assim, buscando viabilidade econômica para a impressão. É um livro que são 3 volumes de livro, tá? Ele é grande, né? Não tem como escrever um livro pequeno, você é testemunha disto. Não, se você fizer as 80 num livro só, vai acontecer o que aconteceu comigo. Vai virar um livro de 3 quilos, pesado, que você não vai poder presentear. Quando você presenteia alguém que vai viajar de avião, vai ficar assim, são 2 quilos de livro a mais no avião, conta. Então, realmente, se você quando você for imprimir esse livro, tem que pensar muito nesse sentido, e 80 mulheres é bastante conteúdo. Então, assim, são 40 mulheres num livro, 40 no outro, e um livro de receitas de família. Tá? Legal. Ilustrado e tudo mais, né? Conta as histórias de família. E entrevistar as mulheres de Lucas foi muito bom.
tá? Porque as mulheres, ela tem um outro olhar sobre a história, ela tem um olhar mais sensível, ela fala mais abertamente que o homem, os homens que me perdoem, mas as mulheres, elas falam mais, elas contam os detalhes. E eu não queria saber, assim, a história econômica, todo mundo conta, eu queria saber a história do cotidiano de Lucas, como que era chegar em Lucas e viver em Lucas do Rio Verde, mas eu queria o cotidiano mesmo, sabe? Assim, desde como que dormia, onde jogava o lixo, como que plantava, como que colhia, sabe? E aí, assim, a gente falando isso, é fácil. Não, não é fácil. Não é Não é fácil. fácil, tá? Aqui teve muita fome, teve muita miséria, sabe? Eu tive 3 mulheres do meu livro que já faleceram, né? Que, assim, infelizmente ficou a história delas, a memória delas ali, né? E que isso, um dia que Deus quiser, a gente vai poder honrar tudo isso. Mas assim, é bem interessante, Maria Cristina, eu acho que vou fazer até um merchan aqui na live, porque depois você pode enviar para as pessoas. Viabilizar a publicação desse livro é importante para o município. Eu acho que as pessoas que se sensibilizarem e colocarem assim um olhar para esse seu trabalho, olha o registro que vai ficar. É um registro da cidade. Exatamente. E, assim, então, eu tenho uma linha de pesquisa e de escrita que eu não ataco. Tá? Então, se alguém tem medo disso, de mim não tem. O meu livro, ele quer contar a história, né? Ele quer contar a história daquela mulher, a superação daquela mulher, sabe? E são histórias belíssimas. A mensagem que eu tenho para dizer para todo mundo, além de se cuidar nessa pandemia, com essa loucura toda que a gente está vivendo, assim, busquem amar mais a sua família, busque trazer mais próximo de você as pessoas que você ama através da sua comida. Então, cozinhe aquela comidinha gostosa que a pessoa gosta, procure a receita da mamãe, da vovó, repita em casa para os seus filhos, porque a comida, ela também transmite amor, ela transmite paz, ela transmite história. A comida fala conosco, e isso vale muito a pena para todos nós. Através da comida, a gente pode reatar os laços com os nossos antepassados, com as nossas memórias, a gente pode curar as feridas, a gente pode acariciar o estômago de alguém, né, de uma maneira que a gente às vezes nem imagina, tá? Então, assim, no livro As Aventuras do Gosto fala sobre isso, sobre acalentar a saudade através de uma receita, de um prato saboroso. No livro das mulheres está repleto da questão delas, tá? Então, assim, é muito bacana você proporcionar momentos para as pessoas que estão ao seu redor através da alimentação. Coloca ele em e-book, querida, que daí facilita para todos. Eu já tenho, por exemplo, não para mim, porque eu ganhei o seu impresso com muita honra e alegria. Mas... Olha que legal, estou no plantão, mas dando uma olhada rápida. Sim, eu ia falar agora, a Yara entrou e disse, estou no plantão, mas estou dando uma olhada. Entrou mais saúde e emagrecimento, que eu não sei, deve ser uma agência, né? E Veridiana Binotti também acabou de entrar agora no final. Obrigada por vocês estarem aqui. A mãe dela está no livro. Legal. E aí, assim, essa sua mensagem realmente, Maria Cristina, a cozinha, a alimentação é o que aproxima, é um dos fatores que aproxima as pessoas. E quando você quer fazer um agrado, um carinho, e eu que sou da cultura italiana, a primeira coisa que a gente oferece para quem chega é uma comida, é uma sobremesa. Isso faz parte da nossa cultura, é muito bom. E o que você está falando realmente nos remete à nossa mensagem inicial da live, que depois quem for assistir vai acabar linkando essa sua mensagem final com a mensagem que foi lida no início, né? Que nós todos estamos na fila e não sabemos quando vai ser a nossa vez, né? Quando é que a fila chega lá para ser a minha vez, e quando chegar a nossa vez não dá para levar malas e nem bens. O que nós levamos é aquilo que nós fazemos, né? Principalmente o amor que a gente deixa, as nossas ações, o quanto nós amamos, o quanto nós perdoamos e o quanto nós evoluímos e nos elevamos. Maria Cristina, muito obrigada, querida.
E Eu que agradeço a oportunidade, viu? Muito sucesso na sua carreira profissional. Você veio a brilhantar a nossa sociedade luverdense, tá? Você trouxe brilho para nós, escritores, trouxe força, trouxe motivação. Que Deus abençoe você grandemente, que a sua vida seja repleta de sucesso, de muitos livros publicados, tá? E que muitas outras mulheres também possam mostrar aqui nesse espaço o seu trabalho, as suas superações, né? Porque isso é legal, isso enobrece as pessoas. Contar o seu passado, por mais difícil que ele seja, ele vai servir de inspiração para alguém que está assistindo e que às vezes está passando também por um momento difícil e que pode ver em você que sim, ele pode também mudar a sua vida e a sua realidade. a sua história, Maria Cristina, inspira. Então, quando você começou a live falando da sua trajetória enquanto mulher, é muito inspirador. Essa mensagem no início não foi ontem com o rapaz do Rio de Janeiro, eu disse o que é que a gente deixa como marca nesse mundo, principalmente é inspirar pessoas, o quanto você inspirou. E com certeza o seu trabalho, o seu registro, o seu livro, o seu fazer nessa Escola 2000 e o seu relato hoje, com certeza quem ouvir vai inspirar pessoas. Eu não vim com esse propósito de querer isso tudo que você disse, mas se eu estiver proporcionando um pouquinho de espaço e para mostrar o que é feito de bom para a sociedade, eu fico muito feliz, porque eu acho que é o mínimo que eu posso fazer. Então, nessa conversa com mulheres luverdenses, com certeza eu pensei em você. Isso que a gente só conversou uma vez, né? Então, pelo seu relato de vida, disse a Maria Cristina precisa contar e deixar registrado online, porque isso vai atravessar o mundo, né? Eu faço parte de muitos coletivos no mundo todo e eu sempre envio a gravação das lives para as pessoas ouvirem. E o seu relato de vida, o seu trabalho, a sua vivência é muito inspirador. E eu quero estar com você no que eu puder fazer para que o seu livro ele seja impresso. Eu acho que isso precisa estar impresso e ser um elemento de uma fonte de pesquisa histórica de Lucas do Rio Verde, porque é fundamental. Até porque você fez ele com um cunho histórico dentro da metodologia de pesquisa, então deve ser um material. Eu já estou querendo lê-lo, então se você puder botar ele online, já estou lendo. Que o seu primeiro que eu li, no fim de semana, eu não consegui parar e nem fazer outras coisas para ler o seu livro. Você escreve muito bem. Parabéns, obrigada, Maria Cristina, pela sua história de vida, pelo seu trabalho no colégio, pelo diferencial do Colégio 2000, que é o atendimento individualizado, isso faz muita diferença, que é humanizar a educação, também é um grande diferencial, e pelos seus livros. Eu desejo que você também, dentro desse seu sonho, que você consiga o seu doutorado, a sua filha está no seu projeto também, e que você seja uma pessoa, você já é uma pessoa feliz, mas muito merecedora pela sua trajetória. Muito obrigada pelo aceite, querida, e por estar aqui compartilhando conosco a sua história. Obrigada. Obrigada e obrigada a todos que assistiram, tá? Obrigada, boa noite, até a próxima. Nós teremos quinta-feira as vereadoras, a Sandra Barzotto e a Ideiva Foleto falando da participação da mulher na política, né, e elas eleitas como as vereadoras de Lucas do Rio Verde. Então, até quinta-feira, Café com Leni conversa com mulheres luverdenses. Obrigada. Boa noite. Boa noite.